Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos em mais um Conexão Prosperar Sem Errar. Hoje, 28 de fevereiro de 2026, são exatamente 4 horas e 46 minutos. Deus, hoje começou mais cedo. Comecei mais cedo, mas segue o propósito ainda, certo? Você que está chegando, seja bem-vindo. Hoje iremos falar algo muito extraordinário e eu tenho certeza que você vai aprender. Hoje vai ser uma aula daquelas. Mas antes de qualquer coisa, você pega agora, você me segue, você se inscreve no meu canal, deixa o seu like, curte, compartilha essa live. Para quê? Para ver crescimento na minha vida, na sua vida e de quem você está mandando. Porque hoje você vai mandar essa live para uma pessoa especial. Hoje nós iremos falar sobre prosperidade. A gente tem falado sobre prosperidade, propósito, construa uma nova história, enfim, várias lições a gente está colocando. Mas enfim, hoje nós iremos voltar, focar sobre isso. E pode ter certeza, a sua vida vai mudar. Conforme eu tenho falado, nós estamos nesse propósito DVN, que são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Então hoje estamos destravando a mente sobre a prosperidade. Hoje, dia 28 de fevereiro, finalizando fevereiro, amanhã é dia 1º de março, já vai começar o terceiro mês desse ano, certo? E lembrando que a partir de amanhã estaremos na nova fase do Está Escrito. Então não perca, traga a sua Bíblia, vamos acompanhar a literatura bíblica baseado na vida financeira, na prosperidade, enfim, tudo. Eu quero que você, nesse exato momento, se possível, compartilhe essa live, tá? Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe essa live, já curte. Ela vai ficar gravada sim. Tem os vídeos, eu faço os cortes, enfim, muita coisa tá para mudar. Teremos novidades em breve. Eu tô com um novo Instagram, né? Mas esse aí eu vou falar mais na frente, quase finalizando o Está Escrito, né? Ou às vezes até antes. Mas eu quero contar com a tua presença, eu quero contar com a tua ajuda aí, para que a gente possa fazer algo que pode tentar mudar a sua vida. Eu não sou Deus para mudar a sua vida, não, tá? Eu não sou Deus para mudar a sua vida, não, nunca fui. Eu simplesmente procuro buscar algo dentro de mim que Deus tem me dado, que é a inspiração, que é a fé, para trazer para você. Esse pode ter certeza. Pronto. Então vamos começar de novo. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. São exatamente agora 4 horas e 50 minutos. Bem-vindo ao Conexão Prosperar Sem Errar, no propósito DVN, que são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreva no meu canal, deixe o seu like, curte, compartilha essa live e deixe seus comentários e suas perguntas, tá certo? Hoje nós iremos falar algo extraordinário. Não sei se essa live vai dar 1 hora, vai dar 1 hora e meia, se vai dar 30 minutos, não sei. Vai ser de acordo com o que a gente tem que ser falado, certo? Nós iremos começar primeiro com uma coisa muito legal. A pressão é um privilégio e isso que te forja. É isso. Quantos de nós... Oi, Lohane, bom dia, com alegria, seja bem-vinda, tá? Todas as pressões que passamos, ela é um privilégio que a gente tem para forjar seu caráter. Entenda, toda pressão que você passa é simplesmente um privilégio que você está tendo de forjar o seu caráter.
Às vezes você não entende o porquê naquele exato momento, a falta de dinheiro, o problema financeiro, o problema no casamento, o problema com a família, você não compreende, você não entende. Mas Deus tem visto dentro de você valor. Você não é... Bom dia, Lohane. Guerreira, forte, hein? Guerreira mesmo, você é forte. Anápolis, né? Deus abençoe e consagre sua vida aí. Então, tudo que você passa é um turbilhão na sua mente. Mas não esquenta. Não, ó, preste atenção, eu estou te dando feedback. Tudo aquilo que eu passei na minha vida, que a Lohane conhece, tem muita gente que me conhece e sabe que eu já passei, sabe, era para mim ter desistido. Era para mim ter largado tudo, desistido do casamento, desistido de família, desistido de tudo, virar um andarilho, um morador de rua. Mas eu peguei aquele, para mim depois eu entendi que era um privilégio para mim enfrentar, porque aquilo ali ia me forjar para alguma coisa que eu não sabia. Eu não entendia o porquê, quando, como e onde. Eu me apeguei com Deus. Aliás, eu quase até me afastei da presença de Deus, tá? Quase que eu apostatei da fé. Porque eu pensei, não condiz com o que está escrito. O que está escrito é uma coisa e aqui está mostrando a minha vida é uma outra. Então, eu comecei a questionar. Olha o meu erro, hein? Meu Deus do céu. Questionar o porquê, para quê, onde. Não faça isso. Não questione. Se sua vida está de perna pro ar, não questione. Siga o propósito. Lembra que eu falei que a gente está desde o dia 1º de janeiro de 2026 no propósito DVN. Disciplina, vitória, nova mentalidade. Nós iremos até o último dia desse ano, todo dia de madrugada. Nós fizemos os primeiros 40 dias do Está Escrito através da Palavra de Deus. Nós tivemos uma pausa em fevereiro todinho. E amanhã nós iremos começar a segunda fase do Está Escrito, que são trechos bíblicos voltados com a prosperidade, família e tudo mais. Então, se você está aqui comigo até hoje, tenho certeza que você teve esse entendimento. Sua mente está destravando para isso. Os erros não são só fracasso. O que você fez de errado não é só fracasso. Nunca percebe um erro como fracasso. Porque a gente olhar pela Bíblia, nós vimos Davi que teve erros, mas não foi fracassado. Nós vimos pessoas, eu estava falando até com a minha esposa esses dias para trás, Thomas Edison, ele foi mais de 1000 e tantas tentativas para fabricar uma única lâmpada. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter largado tudo, falando, não dá certo, eu vou ser o que eu sou, mexer com isso não. Mas ele tentou uma vez, deu errado, tentou de novo, e todo mundo chamava ele de doido, e todo mundo condenado, mulher, família, tudo pressionando ele. Você não vale nada, você não presta, você é um sonhador. Olha a pressão que ele passou. Então aquela pressão foi um privilégio. Isso forjou o entendimento dele. Então você tem que entender. Às vezes você não está dando certo no trabalho que você trabalha. Você trabalha, todo mundo te percebe, aguenta a mão, segura a onda. Pode ser que o próprio Deus está te forjando, está criando uma situação melhor para você. Mas eu quero trabalhar por conta própria. Tudo bem, é uma escolha sua. Mas, em contrapartida, enquanto isso não acontece, busque refúgio em Deus para que Ele possa te dar sabedoria e direção do que tem que ser feito. Você vai ter erros, você vai ter falhas. Você vai ter os pós, você vai ter os contras. Então você tem que pesar na balança e sempre analisar. Hoje, graças a Deus, eu vou falar uma coisa de mim. Nunca gostei de estudar. Conforme eu falei esses últimos 3 dias, do Construa uma Nova História e Vira a Página, que teve a primeira parte, a segunda parte, ontem foi a terceira parte, a última, finalizei a minha história. Mas eu vou relatar algo que eu não contei ontem. Nunca gostei de estudar. Odiava estudar, mas gostava de fazer curso técnico. Gostava de aprender coisas novas. Ano passado eu tirei um ano todinho para me estudar. Até a Lília falando para mim ontem, minha esposa, falando assim, olha, eu me surpreendi com você. Você tem uma cabeça assim que é louco te entender. Eu acho que às vezes você tem até um TDAH acelerado. Mas eu estudei, eu fiz o EJA, teve as questões, passei, errei só 2 perguntas. Aí fiz o curso de técnico de transição imobiliária, que era impossível também.
errei uma questão. E olha que a minha sogra estava até nos dias aqui em casa, no dia próximo à prova. E eu falei, meu Deus, eu tenho que estudar. E eu só estudando um pouquinho hoje, um pouquinho mais. Falei, não, vou parar. Fiquei quase uns 2 meses sem ler. Falei, não, agora eu vou ter que fazer essa prova. Eu paguei, então vou ter que ir. E eu meti a cara sem dó. E eu, toda vez que eu estudava, me dava sono. Na minha cabeça, você não vai dar conta. Você vai desistir. Isso não é pra você. Eu falei, gente, tem uma coisa errada, eu vou insistir. E eu estudei. E eu me formei. Concluí o 2º grau, que eu não tinha. E fiz o curso de técnico de transição imobiliária. Eu sou corretor de imóveis. Tirou o pedaço de mim? É, minha sanidade um pouco, porque eu esgotei minha mente de estudar. Mas eu consegui. Entendeu? Ó, perceba como feedback. Tudo que é feedback. Preste atenção. Seja curioso e seja ágil no que você faz. É assim que eu fiz. Eu tive atenção, eu fui curioso naquilo. Falei, será que eu consigo? Eu parei de estudar, eu estava com 17 anos. 17, 18 anos, eu acho. Era para me ter feito, exatamente, 17 anos, 17 a 18 anos. Eu tô com 49. Então você soma aí. É uma estrada, é uma vida. Minha vida não ia ser, eu ia estar perturbado mesmo. Mas eu consegui, eu estudei. Meti a cara no estudo. Meti a cara no estudo. Não leve as coisas pro lado pessoal, não, pessoal. Nunca perca de vista os seus sonhos. É isso que você tem que fazer. Não leve. Se você levar as coisas pro lado pessoal, do que as pessoas fazem com você, do que as pessoas te humilham, você vai perder o foco. Você não vai conseguir encontrar, se encaixar no seu sonho. Você tem um sonho. Às vezes você tem um sonho de ter um carro, uma casa, um relacionamento sólido. Às vezes você tem a casa, você tem um carro, mas não tem um relacionamento sólido. Às vezes você tem um relacionamento sólido, mas não tem a casa e nem o carro. Ou às vezes você tem o relacionamento sólido, a casa, mas o carro não tem. Ou seja, sempre falta alguma coisa. Mas isso tudo é a pressão do dia a dia. Você vê que você é uma pessoa nervosa, ou uma pessoa ansiosa. Você é uma pessoa, às vezes, que se preocupa muito. Meu Deus, o que vai acontecer com meu irmão? O que vai acontecer com a minha irmã? O que vai acontecer com meu pai? O que vai acontecer com a minha mãe? O que vai acontecer com meu filho? Ele fez a viagem, ela fez a viagem. O que vai acontecer com a empresa? O que vai acontecer com... Se preocupa tanto, tanto com isso. Esquece do seu foco. Esquece do seu sonho. Esquece de você. Eu já falei uma vez aqui e falo novamente. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade não é você ter casa, carro, viajar para todo lado e comer bem. Não. Prosperidade tem a base, é de dentro para fora. A prosperidade primeiro está você com Deus. Lembra da cruz? A vertical, você e Deus conectado. Oi, Ungvi. Buenos dias. Seja bem-vindo. Então é você e Deus em primeiro. Aí tem a horizontal, você. Primeiro Deus, você, depois família, depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Entende? Então prosperidade é você. É você mudar o seu emocional. É você ver que a pressão que você faz, que acontece com você, é um privilégio. E é isso que vai te forjar, é isso que vai te mudar, é isso que vai transformar seu pensamento. Isso que vai mudar toda a sua vida. Hi, good morning. Indiano? Índia, que Brasil. Brasil. Então nunca perca de vista seus sonhos. Porque se você perder de vista os seus sonhos, você vai perder o foco. As coisas ruins vão acontecer em sua volta? Sim. E diga-se de passagem, isso é bom. As pessoas falam que eu sou louco. Até a Lila falando, você é doido. Parece que quando você tá vendo as coisas tudo certo, você fica cutucando para as coisas dar errado. Mas não é, eu quero me desafiar. Porque eu me desafiando,
eu vou me alinhar. Eu vou ver o meu limite. E quando você reconhece o seu limite, você vê que você é capaz de muita coisa. Tá certo que pessoas não conseguem. As pessoas desistem. Então, quando eu vejo que eu tô atacando demais, eu tô sobrecarregando, eu dou uma pausa, eu paro, seguro. Porque tem um tempo. E esse tempo, às vezes, pode me atribuir transtorno futuro. Então, a gente tem que ser inteligente. Eu tenho que fazer algo, não fazer algo para acontecer algo. Não, eu tenho que ser aquilo que eu vou fazer primeiro. Você entendeu? A diferença é essa. Você pega uma caneta e escreve algo, nome, beleza, ótimo, você sabe escrever. Mas o conteúdo que faz é a tinta. Você tem que ser a tinta da caneta e não a caneta que escreve. Você pegar a caneta e escrever é uma ótima coisa. Mas o que faz a diferença não é a caneta, é a tinta. Já pegou aquela caneta que você vai escrever no sai tinta? Você pega a caneta, quebra, joga fora. Então, quando você passa a ser a tinta, você passa a contagiar o ambiente. Você é como se fosse, você transmite a sua energia, a fé que está dentro de você. Quando você é a caneta, você é influenciado pelos outros. Porque eu posso pegar a caneta, uma criança pega a caneta, uma mulher pegar a caneta, um negro, um branco, um pobre, um rico, ou seja, todo mundo vai ter acesso à caneta. Mas ninguém vai ter acesso ao conteúdo, porque o conteúdo é você. Então você tem que ser um bom conteúdo. Você tem que ser essa pessoa de bom conteúdo. Ai, Telvis, eu errei tanto. Nossa, eu acho que Deus não me perdoa, porque eu matei, roubei, estuprei, furtei, traí. Onde está escrito na palavra de Deus que Ele não ia te perdoar? Por causa dos seus erros. Errar, todo mundo erra, pessoal. Olha, eu vou te falar uma coisa. Pessoa que quer tudo certinho na vida, ela está sabotando a si próprio. Ela sabota o próprio emocional dela. Ela, não, eu tenho que ser certinho porque agora eu estou na igreja evangélica, estou na igreja católica, eu estou me consertando, eu tenho... Tudo bem, você quer fazer ser certo, mas não está dentro de você. Você entendeu até agora o código que eu estou te passando aí? Destrava sua mente. Eu não estou falando ao contexto de você fazer as coisas. Eu não estou falando para você chamar a atenção com o que você faz. Não, eu estou falando para você ser antes de fazer. Eu escrevi algo aqui muito interessante, ó. Sem fim, a liberdade nunca realmente conquistada. Você ganha e conquista em cada geração. Presta atenção. Sem fim, a liberdade nunca realmente é conquistada. Você ganha e conquista em cada geração. Se não houver um fim desse ciclo maldoso dentro de você, você não vai ter liberdade. Destravou? Presta atenção. Eu conversei com um rapaz essa semana. Ele é um menino, um jovem. Ele é viciado em pornografia. E ele às vezes pega minha aula, às vezes ele não acorda de madrugada, mas ele pega porque fica gravado, vai lá e assiste. E ele perguntou para mim assim, Telvis, como que eu consigo parar de ver pornografia? Eu falei, olha, no momento que você colocar um fim nisso, no momento em que você colocar um fim nisso, você vai parar. Ainda você está querendo parar, você não está vendo os sites proibidos, né, adultos, é uma coisa, mas quando você coloca dentro da sua cabeça, dentro de você, olha, isso aqui para mim vai atrapalhar meu emocional. E quando você não pôr dentro de você, pegar isso, decifrar dentro de você que aquilo é ruim, você nunca vai parar de ver. Ah, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Para quem é viciado em pornografia, é a mesma coisa um viciado em crack, um viciado em cocaína, um viciado em cigarro, um viciado em bebida. Porque é vício do mesmo jeito. Eu vejo que isso que é um espírito, é uma legião de demônios. Infelizmente é. Vícios são legiões de espírito maligno
causador de sofrimento pro ser humano. E o sofrimento, e a pessoa fica aqui cega, achando que é um remédio, achando que é parar de beber, que é parar de fumar, que é parar de usar droga, que é parar de ver pornografia. Mas dá uma recaída, ele usa de novo. Ele tem que vencer com as armas da fé que ele tem. Então é isso. Ele tem que... É por isso que eu falo, a pressão é um privilégio, isso que te forja. Então, ou seja, se você é pressionado para parar de fazer o erro em si próprio, se você é se cobrado, às vezes eu estou falando para você, você está até se cobrando, pô, esse assunto desse cara tá chato, mas você, estou tocando a sua ferida. É porque o próprio Deus está me usando como instrumento para me transmitir a você que na sua vida tem jeito. Você não precisa de muito para viver, e nem eu. Nós não precisamos de muito para ser feliz. É o sistema, o mundo que nos obriga a pensar isso. Ah, eu tenho um Xiaomi, eu quero um iPhone. Eu tenho um Fusca, eu quero um Lamborghini. Eu tenho uma casinha, eu quero um duplex com piscina. Eu moro na cidadezinha, eu quero morar na cidade grande, eu quero ter um apartamento. Ah, eu só viajo para fazenda, eu só viajo para Caldas Novas, mas agora eu quero conhecer outro país. Ou seja, o sistema, o mundo te obriga a desejar as coisas do mundo. É errado você desejar as coisas do mundo? É errado você se curvar aos desejos do mundo. Mas você ter uma oportunidade de fazer uma viagem para fora do país, pô, isso é gratificante, você merece. Mas você não pode alicerçar o seu desejo carnal acima da vontade de Deus. Se você não pode seguir aquele trajeto, daquele caminho que é errado, para que você está seguindo, meu querido e minha querida? Eu fico pensando, para quê? Para que você está batendo em metal frio? Para que você fica insistindo em errar? Lógico que seres humanos erram tentando acertar. Erram tentando acertar. Mas para quê? Suportar a pressão é separar os amadores dos verdadeiros líderes. Oi, Dekpuktis. Então, ou seja, suportar a pressão é separar os amadores dos verdadeiros líderes. Então, se você é líder, deputado, Gutis, deve ser isso aí. Se você é líder, você aguenta a pressão. Ai, Teus, eu não suporto a pressão. Então você não é um líder. Teus, então você está falando que eu não sou líder? Pode ser que você é líder em alguma coisa. Mas a liderança que Deus quer que você tenha, que é o governo dele, ainda você não está apto para isso. Porque você não suporta a pressão. Isso é comigo, isso é com a minha esposa, isso é com o jovem, com pessoas adultas mais elevadas do que eu. Suportar a pressão, pessoal, não é falar assim, eu estou passando necessidade, eu estou sem dinheiro. Não. Suportar a pressão não é isso. Às vezes você está passando necessidades por atitudes erradas que você fez no passado. Às vezes você perdeu o emprego por atitudes erradas que você tomou no seu emprego. Às vezes você não está passando fome, mas está passando privações das coisas por atitudes erradas. Mas suportar a pressão é aquilo que você tem dentro de você. Você quer ver? Eu suporto uma pressão todos os dias, desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Qual que é a minha pressão? É da minha cabeça falar. Minha cabeça não. As vozes, né? Você não vai conseguir. Você quer ver uma palavra pior do que isso? Você não vai conseguir. Você não é capaz. Isso na sua cabeça o dia inteiro. Dia inteiro. O dia inteiro. Aí eu provo, vou conseguir sim. Vou conseguir. E eu provo para mim mesmo que eu consegui. Mas porque está dentro de mim. Ou seja, a vozinha vem, você não vai conseguir, você não dá conta, você não nasceu para isso, você nasceu para perder, para ser derrotado, tudo que você põe a mão não dá certo, as pessoas vão ligar para outro, mas eu falo, eu vou conseguir, eu vou insistir, eu vou até o fim. Aliás, eu vou até depois do fim. Que o fim acaba, mas depois do fim, que é a eternidade.
Então, é destravar minha mente. Então, eu sempre destravo minha mente com isso aí. O contexto da prosperidade, primeiro, pessoal, que eu sempre falo, é sua vida com Deus em primeiro lugar. Eu não sou crente, não sou evangélico, não sou católico, sou ateu, não acredito em Deus, mas você acredita em uma energia. Ei, você acredita numa energia, você acredita no acaso, você acredita na ciência, na filosofia, então você acredita em alguma coisa. Então é a sua crença que vai alimentar a sua energia. Existe as crenças limitantes, aquilo que foge uma pessoa a ficar a recorrente como se fosse aquele efeito manada. Não, eu tenho que ir lá, mas eu tenho que pedir permissão para fulano. Eu tenho que falar com o pastor, eu tenho que falar com o padre, eu tenho que falar com o diácono, eu tenho que falar com o senhor. Tudo eu tenho que falar. Tudo bem. Às vezes você não tem essa sabedoria, essa direção. Eu tenho que falar com a minha mãe. Mesmo ser casado, né? Tem gente que é assim, tá casado ou casada. Mãe, o que você acha? Pô, peraí. Calma aí, relaxa. Isso aí, então, é uma crença limitante. Quando você toma a atitude de dentro, você está colocando a sua mente, você está manifestando dentro de você o que as pessoas falam, que se chama fé, energia positiva. Os espíritas falam isso é a energia, você tem uma aura, mas eu falo como fé. Então, quando você prova essa pressão, fala assim, não, eu tenho que vencer o meu eu. Eu tenho que vencer o meu eu tenho que vencer o meu orgulho, eu tenho que vencer as minhas ideias, eu tenho que vencer o meu egoísmo. E se dá uma pressão, meu irmão, minha querida, meu querido, você não tem noção. Na hora que você fala, eu vou desafiar cara, vou te falar na realidade, é para poucos. Porque na metade do percurso, do trajeto, ela desiste. Ela não suporta. Ah, mas já passei por muita coisa que você está falando aí, já passei. E hoje? O que é isso que você já passou e o que atribui na sua vida hoje? Você deve estar morando no castelo, né? Você deve estar lá casado, bem casada, com filhos todos prósperos, estudando na melhor escola, né? Tendo dinheiro e tal. É prosperidade, né? Porque a gente conhece a árvore pelo fruto. Então, você está me colocando para baixo, Deus, porque eu tinha um pensamento assim e eu não tenho. Não tenho? Não teve, né? Não tinha, agora tem. É a pressão que vai te forjar. É a pressão que vai mudar seu pensamento. Mas daqui a pouquinho nós iremos fazer um reboot rapidinho sobre a pressão. E eu tenho certeza que você vai mudar. Tevos, eu estou indo para o trabalho. Tevos, eu estou me arrumando para ir para o trabalho. Tevos, eu estou deitada. Calma, eu estou deitado. Relaxa, calma. Não vamos avançar. Tá? Vamos esperar um pouquinho. A prosperidade, presta atenção no que eu vou te falar. Eu escrevi isso aqui também, tá? A prosperidade, presta atenção. Isso aqui é forte. É forte. Olha para você ver. Eu estou falando isso aqui no contexto material. A prosperidade do que é meu começa na minha fidelidade com as outras pessoas. Muito forte, né? Pegou o código aí? Destravou a mente? Como assim, Théois? O que a prosperidade minha tem a ver com os outros? Tudo. Tudo tem a ver. A sua vida está do jeito que está, porque você é e você está assim com Deus. E se por você estar assim com Deus e você é assim com Deus, você é e está assim com as pessoas. Então você não pode se julgar culpado ou culpada de todos os erros do mundo sobre as suas costas, não. Você tem que entender. Eu tenho a minha vida com Deus, minha vida no meu relacionamento, minha vida com os clientes, minha vida social. Você tem a sua vida com Deus, sua vida com sua família, sua vida no seu social, sua vida no seu trabalho. Você tem que cuidar. Você põe a semente na terra, você põe o adubo, você põe a água,
Você põe cobertura, você vai zelando até ela se tornar uma árvore. Você é uma árvore. E qual fruto você tem dado? Quais têm sido os seus frutos através do seu crescimento? É levando terror na cabeça dos seus filhos? Na cabeça do seu marido? É provocando a ira, a raiva, a inveja? Ah, mas eu tenho um filho meu, vamos lá dar exemplo, meu filho tem 5 anos, e meu filho tem transtorno. Mas por quê? Qual tem sido o seu exemplo dentro de casa? O que você tem falado com a sua esposa, ou falado com o seu marido? O que você tem falado com seus filhos? O que você tem transmitido para eles? Se você está sentindo ofendido, se você está sentindo ofendida pelo que eu estou falando, é porque eu estou tocando a sua ferida, meu querido e minha querida, meus amigos. Porque o que eu estou falando para você, falaram para mim um dia, tocou dentro de mim, eu senti raiva. Eu queria voar no pescoço da pessoa. Mas eu entendi. Passou aquela raiva em segundos, minutos. E depois fiquei pensando, pô, é eu que tenho que mudar. Ah, peguei o carro, fui viajar. Um mal foi lá e furou, o diabo furou o meu pneu. O pneu tava murcho. Você não olhou o carro um dia antes, não, para ver se o carro tava com o pneu murcho? Ah, o carro fundiu o motor. Você não olhou o nível de óleo e água, não? É culpa dos outros. Você tem que parar de se julgar as pessoas. Você tem que olhar para você. Se você vai fazer alguma coisa, tenha foco naquilo que você faz. Pare de querer encontrar culpados pela sua derrota. Pare de se vitimizar. Se você está passando por uma pressão, eu estava falando, foi esses dias aí, conversando com minha esposa. Quando a gente está tão mal, tão mal, tão mal, ninguém chama a gente para almoçar na casa deles. Ninguém chama. Mas quer vir na sua casa almoçar, né? E não tem nada. É brabo. Mas quando você tá bem, meu Deus do céu. Você até se oferece, a pessoa te ignora. E ninguém quer vir na sua casa. É o contrário. Pensei assim, pô, se você tá mal, se você não tem nada em casa, fala, não, vou. Ô, Theo, você não quer vir almoçar aqui em casa? Não, tem almoço aí. Ninguém fala nada. Mas quando você tá bem, você se oferece. A pessoa nem vem às vezes. Mas por quê? É a sua energia que tá ruim. Você primeiro espera mudar para depois. Aliás, você primeiro você espera a mudança para depois mudar. Não. Você tem que mudar sua cabeça primeiro. Mudar seu emocional primeiro para haver mudanças. Você tem que prosperar na sua cabeça, prosperar dentro de você no seu emocional para depois prosperar. Quer ter amor? Primeiro, então, você tem que se amar. Amar a sua mente no que você pensa, no que você determina, no que você fala. Amar a sua emoção para depois amar. A Bíblia diz que como penseis, sucederá. E como determineis, efetuará. Então, ou seja, se eu penso, vai acontecer. E se eu determino, é só tomar posse. É simples. Mas se eu penso só coisa negativa, eu vou tomar posse só de coisa negativa. Nunca diga isso dentro de casa. Ah, em casa tá ruim, tá sem dinheiro, tá isso. Hoje a aula tá sendo diferente. Não tem nada a ver do contexto de propósito, nada. Tô fazendo uma coisa para você abrir sua mente. Porque amanhã nós vamos começar, não está escrito, amanhã nós vamos através da Bíblia. São 40 dias, 40 madrugadas, 5 horas, 10 para 5, 5 para 5. Eu vou estar aqui falando sobre a palavra de Deus e trazendo para a vida cotidiana, sua e a minha. E eu vou aprender, lógico, eu não sou o bambambam da história, não sou historiador. Eu aprendo, certo? E eu acho que começando os 40 dias, no finalzinho vai ter surpresa, uma surpresa. E a Lohane tá sabendo, a Lohane sabe o que é. Ai, meu pai, as decisões faz a gente cair no calabouço, mas o calabouço de suportar a pressão. E eu tenho certeza que suportar a pressão, esse vai ser para mim uma aventura. Aventura não, vai ser uma experiência.
E eu quero trazer essa experiência para vocês. Eu já tô aí já com o meu novo Instagram, tá? O meu novo Instagram, que é o Instagram profissional. A Lohane sabe o Instagram daquele Uto, tá lá. Ainda não tá definido, não posso falar porque me compromete. Tem que ficar caladinho, né? Reservado. Não posso tirar o foco daqui, que esse foco aqui é sobre a prosperidade. Mas, em contrapartida, eu vou estar fazendo live também no outro Instagram, em outros horários. Deixar para mais para frente. Então, o que acontece? Pessoas que, como é que fala? Que querem ser certinho. Eu vou te falar uma coisa, você vai escandalizar o que eu vou te falar. Sabe aquelas pessoas que querem ser certinho? Santa. Olha, não, eu pecava, eu prostituía, eu roubava, eu matava, eu traía, eu passava a perna, eu trapaceava num projeto, eu levei um projeto porque eu vi que o cara tinha uma caminhonete e cobrei um preço, mas lá eu passei um projeto para a mesma pessoa que tinha um carro melhor, passei outro preço, ou seja, fui oportunista, né? Aí a pessoa quer consertar. Já viu aquela pessoa que fala demais, depois quer consertar com alguma coisa, quer contornar a história e não dá conta, quer ser certinho? Pois é. Essas pessoas vivem sabotando o seu próprio emocional. É. A pessoa que quer ser certinha em um mundo, todo mundo, em um contexto do planeta todo errado. Não existe pessoa certa não, meu querido. Não existe pessoas certas. Eu estou falando de pessoa honesta não, eu estou falando de pessoa certa. Existe a honestidade que é caráter. Mas a pessoa ser certa é a pessoa que quer ser superior a tudo, quer ser santo. Não existe pessoa santa. Não existe. Ah, mas é da minha igreja. Ah, mas é do meu trabalho. Ah, mas é meu primo, minha prima. Não existe pessoas certas. Pessoas certas sempre sabota o seu emocional. O seu próprio emocional primeiro para depois dos outros. Por quê? Elas são pessoas que se culpam. Ah, eu tenho isso porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Então elas se sabotam. Aí a pessoa chega, um de fora chega e fala assim, cara, acorda, sai daí, vem pra cá. Não, eu não posso, eu não mereço. Ela se auto-sabota, ela sabota seu pensamento, ela sabota seu coração, ela fica sabotando, ela fica tardando a transformação de vida. Então você entendeu? A pressão é um privilégio para te forjar. Aí você tem que entender que se a pressão é um privilégio para me forjar, então eu vou estar. É como se fosse, você vai. Como se eu posso dizer? Sabe? Você abrir a guarda. Você vai. Eu nunca fui em guerra, né? Nunca teve guerra no Brasil, mas eu imagino assim, não. Eu vou ter uma marcha lá e eu vou me pôr pela nação. Eu estou expondo a minha vida. Então, ou seja, ali você está expondo a sua loucura, expondo o seu pensamento, as suas fraquezas, certo? Ali você está, é um privilégio de você se forjar, porque ali você vai receber difamações, falatórios, etc. E se você não tiver emocional controlado, você perde as suas estribeiras e toma atitude errada. Mas se você quiser também, olha para você ver o contexto, como que tem que ser pesado. Mas se você chegar e não, eu tenho muitas coisas erradas, mas eu quero ser certinho na frente do fulano, perto da minha mãe, perto dos meus pais, perto da minha mãe, do meu irmão, do meu amigo, do meu patrão. Ser certinho, 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 certinho. Você está sabotando o seu interior, porque o seu interior está podre. Então, primeiro eu peço que você volte ali aonde você errou, sobre aquela pressão que você teve, que você não conseguiu vencer. Você não conseguiu vencer seu trauma. Você não conseguiu vencer. Você está empurrando com a barriga. Dias, meses, anos, até décadas. Então você está se sabotando. Você quer ser uma pessoa que você, dentro de você, não é. Então para de sabotar o seu emocional. Para de sabotar a sua mente. Destrava a sua mente. Aproveita hoje. Vamos destravar a sua mente. Entendeu? Por isso, seja você mesmo para não estragar o seu propósito. Seja você mesmo. Seja você mesmo para não estragar seu propósito. Você tem um propósito. Não sei qual.
Eu não sei. Às vezes você tem um propósito de ser mãe. Ótimo. Às vezes tem um propósito de ser pai, um bom pai. Às vezes você tem um propósito de ser um, um empresário para fazer uma gestão com 300, 30, 500 ou 1.000 funcionários. Às vezes o seu propósito é ajudar os outros. Às vezes o seu propósito é orientar as pessoas. O meu propósito eu acho que é esse, porque a Lília até está falando, pô, você fala para as pessoas fazer os trem, coisa que você faz não acontece contigo, mas com os outros acontece. Eu falei, então é o propósito. Meu propósito é receber a graça de Deus, que é a vida, para destravar a mente do povo, e o povo consegue e eu não consigo, eu fico assistindo. Às vezes eu falo, oh Deus, eu só tenho que ficar assistindo os outros, mas não tem problema não. O meu galardão é maior, porque eu queria ser você, sabe? Eu queria ser você e ouvir. É muito mais gostoso você não ser sábio. Eu não sou sábio, eu sou aluno. Eu prefiro ser um aluno e receber orientações do que dar orientação, porque quando você dá orientação é uma responsabilidade muito grande. Mas é uma pressão que eu passo. Todos os dias eu tenho, todos os dias, todo momento eu tenho que moldar o meu eu. Eu tenho que mudar meu pensamento, mudar meu jeito de ser. Eu não posso me sabotar mais. E tudo que eu aprendo através da palavra de Deus, que eu procuro colocar em prática, que não é fácil, às vezes eu saio do contexto. Normal. Sou ser humano. Eu não sou santo. Aí quando eu saio do contexto, eu falo, Senhor, me ajuda, me perdoa. Mas é isso. Isso é o gostoso. Isso é o gostoso de você tentar consertar. Se você tenta consertar os seus erros, é sinal que você quer mudar de mentalidade. É sinal que você quer virar a chave para a sua vida. Você quer trocar de fase. Mas quando você só recebe informação e não pratica, não faz nada, você está suportando a pressão. Só suportando a pressão. Mas uma hora você vai explodir, você vai estourar, você não vai dar conta. E isso aí é mal, é ruim. Pá! Eu era uma pessoa nervosa, pessoal. Olha, a Lília não podia falar nada comigo. A Lília é minha esposa, tá? Ela não podia falar nada comigo. Eu, pá, explodi. Eu era o homem da casa. Eu sou o homem da casa. Eu que mando, eu que desmando. E tem que ser do jeito. Eu olho hoje, eu fico rindo. Eu falei, caramba, que imaturidade da minha parte. Eu fico olhando e falei, caramba, como é que essa mulher suportou isso tudo? Eu falo, merece um prêmio, viu? Eu falo assim, se morresse hoje, já ia com o troféu na mão. Falou, você suportou um cara difícil. E tem suportado, que eu sou uma pessoa muito difícil. Mas eu me esforço, ela vê, ela fala para mim, eu reconheço o seu esforço para mudar. Eu reconheço, não é fácil, porque os costumes que eu tinha antes de casar era um. Depois que eu casei, passou a tornar outro, passou a ser, antes eu era subjugada à minha mãe, aos meus pais. Mas a partir do momento que eu fui adquirir família, aí é eu que ditava as regras. Mas eu não tinha norte, né? Eu levava tudo no banho-maria, explosivo, emocionalmente abalado, né? Aí eu fui aprendendo com as dificuldades, fui aprendendo com as pressões, fui aprendendo com as percas, com as discussões, enfim. Eu fui, sabe, um quebra-cabeça? Eu fui me encaixando a pedra certa naquele quebra-cabeça. E estou me encaixando, eu só vou acabar esse encaixe, sabe quando? E eu falo a mesma coisa para você, no dia que você morrer. No dia que você partir desse mundo, o seu quebra-cabeça está pronto. Telvis, então eu vou meter a bala no meu ouvido. Não estou falando para você se auto-exterminar, não estou falando disso. Eu estou falando da sua vida. Enquanto você está vivo, você tem um propósito. Seu propósito é alguma coisa, não sei. Mas você tem um propósito. Mas você tem que ter a análise que se esse propósito é o propósito certo, ideal, que vai trazer transformação para você e para as outras pessoas. Eu digo que quando nós temos um propósito, uma ideia, e esse propósito é só para mim, meu umbigo, só para o meu ser, não é propósito. Esse é sonho, realização de seu sonho. Aí você é casado e quer realizar seu sonho sem seu marido. Ah, meu marido não gosta, não, eu vou realizar meu sonho. Você está sabotando. Você está sabotando o seu emocional.
Ah, mas a minha esposa não entende, ela não tem a mesma visão que eu, ela é muito parada, eu sou muito pra frente e eu quero, e ela não quer. Então, o que você tem que fazer numa situação desse jeito? Você tem que conversar, dialogar, colocar os pós, os contras, os pingos nos is, o que pode acontecer. Se preciso for, desce do pedestal, tira o sapato dos pés, começa de novo, mas do seu lado. A sua esposa não é para ser um cachorrinho, não é para estar te obedecendo. A sua esposa não é para ser o seu carrapicho, sua escrava sexual ou escrava doméstica. Não. Porque se fosse assim, Deus tinha falado na palavra de Deus que tinha tirado a Eva do osso do pé, né? Para fazer a Eva, né? Mas Deus tirou, foi do lado. Então a mulher, sua esposa, tem que andar do seu lado. Ah, Théus, mas ela não concorda com as minhas ideias. Pô, cara, o que você plantou a vida toda para ela? O que você mostrou de bom para ela não acreditar em você? Pensa aí. Você tem que pensar o que você fez que ela não... Às vezes no início ela até confiava, se espelhava, mas depois ela viu que aquilo era só uma aventura. O que você fez com esse passar de tempo para que ela pudesse confiar e estar do seu lado? E ela não está. É a mesma coisa o marido. O que você fez que o seu marido não te apoia? Que o certo é o marido apoiar a esposa, mas não é em tudo, né? Também eu conheci um casal, né? Eles moram em Goiânia. Tem muito tempo que eu não vejo eles, muito tempo. Tem mais ou menos, tem mais de 20 anos que eu não vejo eles, nem sei. Mas eles eram assim, os dois mexiam com coisa errada. O cara apoiava a mulher em tudo que fazia. Aí eu vou falar uma palavra, promiscuidade. Então você já sabe o que eles faziam. Então ele apoiava, ela apoiava, então vivia essa vida de promíscua. Mas era a vida deles. Eles estão trazendo para si o quê? Na cabeça deles, aquilo é o certo. Mas hoje, quando eu vejo que eu passei até por um vale semelhante a esse, eu vejo que aquilo é errado. Para ter isso que eu tenho hoje, para ter essa bagagem de informação que eu tenho hoje, não foi da noite para o dia. Não. Não foi no estalar de dedo. Não foi. Foi o tempo. O trajeto. Por mais que eu quis atropelar o trajeto, por mais que eu quis avançar na frente, eu quebrava a cara e voltava de novo. Mas eu tô firme. Meu avô dizia uma coisa, é melhor você dar passos curtos e firmes igual uma tartaruga do que você correr igual uma lebre e cansar e não alcançar a chegada. Muito forte, né? Eu vou falar isso para mim direto. Dar passos firmes igual a tartaruga, Théus. Para não cansar, pelo menos você vai estar firme. Você correr igual a lebre, o coelho, você não vai chegar na chegada, você vai cansar. Então eu trago isso para mim. Mas, Telvis, é uma oportunidade única. Caramba, tantas oportunidades, quantas, incontáveis as oportunidades que eu perdi por querer. Você acha que eu queria estar aqui fazendo live de madrugada? O que você acha? O que você imagina? Eu levantar aqui 4:30 da manhã, preparar o contexto para passar para vocês. Você acha que eu queria? Será que precisava? Para quê? Ah, você quer sentir um influenciador digital. Será? Não é não, pessoal. É simplesmente um propósito. O que aconteceu comigo, que serviu de escola para mim. O que eu fiz de errado comigo mesmo e depois eu transmiti para toda a família. Eu me consertei, estou me consertando e vou me consertar até o último dia. Não quero que as pessoas passem. Então tem certas coisas que já aconteceu que eu não tenho coragem de fazer mais. As oportunidades perdidas que eu tive, que porventura seriam formidáveis, extraordinárias, eu imagino eu nessas oportunidades hoje. Eu teria uma vida nada a ver com o que eu vivo hoje. Mas será que eu estaria feliz? Será que eu estaria casado ainda?
Será que eu tinha paz? Será que eu tinha essa habilidade de vencer meu emocional? Então eu peso. Eu vejo então que essa pressão, esse furacão todo que eu passei, tenho passado e só vai encerrar. Lógico, não é a vida toda. Você está passando essa pressão, nunca passa, tem 5, 10 anos, 20 anos. Não é isso. Ele vai, é um vendaval, e volta. Ela vem, tarará, é como se fosse uma prova. Aí você passou de boa, ela vai embora. Aí vai vir uma outra situação, que é a pressão do mesmo jeito, só vai vir a proporção diferente para te moldar. Aí você tem que encarar e bater de frente. Mas existe aquela pressão que vem, você não é um bom aluno, não consegue, ela vai embora para te dar um refrigério na sua alma. Aí depois ela vem de novo do mesmo jeito. Aí você já passou por aquilo 1, 2, 3, 10 vezes e não conseguiu vencer. Porque sua mente está travada. Sua mente só está olhando agora. O agora. Sua mente não está falando assim, pá, vai dar certo. Eu vou alcançar aquilo que eu nunca alcancei na minha vida. Eu vou procurar vencer. Por isso que tem muitos que não conseguem. Não conseguem chegar ao final. Desistem. Elas jogam toalha. Ela vira uma apostatura. Ela apóstata da fé. Ela se auto-extermina. Porque não aguenta a pressão. A pressão vem para todos. Para mim, para você, para o pobre, para o rico, para o negro, para o branco, para o baixo, para o alto, para o magro, para o gordo. Mas o que está dentro de você é o que vai fazer, é o que vai te forjar, é o que vai mudar a sua história. Você tem um propósito. Você é escolhido por Deus. Você é uma joia preciosa. Não desista dos seus sonhos. Encare-o. Tá difícil, tá doendo, tá abalando, mas continua firme. Siga o seu propósito. Eu costumo dizer, meu propósito é ter minha casa, ter aquilo. Não, mas para mim ter a casa eu tenho que ter a base. Você não faz uma casa de telhado para baixo, é a base. Então, procure ter a base primeiro. É essa base que você tem que ter dentro de você. O seu emocional, você tem que vencer esse emocional. Vença o seu emocional. Ou se você não consegue vencer o emocional, você vai ter a oportunidade agora. Pelo menos um pouquinho. Se você não conseguiu vencer esse emocional, mas sinta pelo menos o sabor de o que é a vitória do emocional. Depois disso que a gente vai fazer agora, você vai ver que este sábado, hoje, último dia de fevereiro, você vai ver como que vai ser seu dia mais tranquilo, mais aberto, ensolarado. Tá chovendo, mas vai ser ensolarado porque você vai ter força de suportar essa pressão, porque é um privilégio para você. E você vai ter a prosperidade que você vai começar é a fidelidade com os outros. Tá certo? Então, direito o corpo, posição de poder. Feche os olhos. Feche os olhos, respira fundo. Feche os olhos e respira fundo. Tevas, eu estou me arrumando para o trabalho, fica tranquila. Só mentaliza, só ouça minha voz, para não te atrapalhar. Respira fundo novamente. Tevas, eu vou parar o carro, fica à vontade. Só ouça. Eu quero que você volte lá há dias, meses, anos. Eu quero que você mentaliza aquilo que você um dia perdeu. Sabe? Você tinha, é como se diz, você era feliz e não sabia. Você quer muito e hoje não é feliz. Mas você tinha nada, pouco, mas era feliz. Não estou falando para você voltar na sua infância, não. Eu estou falando para você voltar a partir do momento que você se tornou uma pessoa responsável pelos seus atos. A partir do momento que você saiu da casa de seus pais, que você casou com esse camarada, ou que você casou com essa menina, que você achava ou respeitava, não sei. Eu quero que você mentalize aqueles momentos e quando você começou a ser responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes. Mentalize aquele momento.
Mentaliza as lutas que você passou naqueles dias, meses ou anos. E veja que você não estava preparado ou preparada por suportar aquela pressão. E você tomou uma atitude errada. Ou atitudes erradas. Achando estar certa. Hoje você reconhece que estava errado ou errada. Não tem mais volta. Porque são 3 coisas que não voltam mais. Que é uma oportunidade vencida, uma palavra dada e uma flecha lançada. Mas tem como você se consertar agora. Mentaliza aquele momento que você perdeu de bom por causa do seu egoísmo, por causa do seu orgulho. Mentaliza isso. Você perdeu algo muito importante na sua vida, você perdeu algo extraordinário. Mas por causa da sua imaturidade, do seu egoísmo, do seu orgulho, você não tomou a atitude certa. Você perdeu tudo, até mesmo a esposa, o marido, a liberdade. Você perdeu a paz. Você abalou o seu emocional. Às vezes você hoje tem depressão, tem ansiedade. Às vezes o seu emocional está tão abalado hoje que você se tornou até uma pessoa neurótica. Não foi culpa sua. Você aprendeu assim e não foi culpa dos seus pais. Porque os seus pais também aprenderam assim. Mas você pode quebrar esse elo agora. Você pode destruir esse ciclo deplorável que você está passando. Você pode quebrar todos esses ciclos hereditários de maldição da sua vida agora, se você permitir. Tudo começa no interior. Então comece primeiro não a pedir perdão, mas se perdoa. Pede perdão para si mesma, para si mesmo. Pede assim: eu me perdoo pela minha imaturidade. Eu me perdoo pela minha indelinquência. Eu me perdoo pela minha arrogância. Eu me perdoo pela minha arrogância. Peça perdão para si mesmo. Jogue para fora tudo aquilo que contribuiu com o que você tem hoje de ruindade. Às vezes você é uma pessoa nervosa, ansiosa, depressiva. Às vezes você é uma pessoa hoje neurótica, uma pessoa hoje que, meu Deus, você toma até remédios para esses sintomas. E às vezes não precisa nem do remédio, às vezes o que está faltando em você é você liberar o seu próprio perdão. Você se perdoar. Se perdoa. Isso. Se perdoa. Respira fundo novamente. Se perdoa. Peça perdão para Deus agora. Senhor, me perdoa. Não quero agir mais assim. Eu não sei qual é o seu problema, mas peça perdão. Deus, me perdoa pela minha ignorância. Me perdoe pela minha arrogância. Me perdoe pelo meu nervosismo. Me perdoe pela minha falta de fé. Me perdoe por às vezes não acreditar em Ti. Me perdoe por ver as pessoas com maus olhos. Me perdoe, Senhor, por ter sabotado meu próprio pensamento, meu próprio emocional. Isso, peça perdão a Ele. Libere perdão dentro de você. Ó Deus, perdoe meu irmão. Eu perdoo também meu irmão. Perdoe seu pai, sua mãe. Perdoe as pessoas que te fizeram mal. Comece com perdão. Isso. Perdoe as pessoas que fizeram mal para mim, Senhor. Fala comigo assim:
Meu Deus, a pressão é um privilégio para forjar o meu caráter. A prosperidade que é minha começa com a minha fidelidade com as outras pessoas. Me dê força, vida, saúde para seguir o meu propósito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor consagre a mente dessa pessoa, consagre os olhos, o falar, o respirar, os pensamentos, o agir, o proceder. Senhor, consagra o coração dela, a qual bombeia o sangue no corpo dela, as articulações de cada região do corpo dela, óssea, meu Pai. Consagra o organismo, os órgãos dela. Senhor, consagra a casa dela, os familiares. Senhor, os parentescos mais próximos, filho, marido, esposa. Consagra os seus amigos, o ambiente de trabalho. Consagra, meu Deus, esse dia, aonde ela for. Consagra a vida dela, pois eu te peço isso e te agradeço, determinando a vitória em nossas vidas e tendo a certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E é isso aí, pessoal. Tenho certeza que você aprendeu. Por isso, seja você mesmo, para não estragar o seu propósito. Seja você mesmo e não estrague o propósito. Você tem um propósito, você tem um ideal. Tá certo? Bora pra cima agora. Taca o terror. Vamos tacar o terror no dia. Taca o terror nos seus medos. Taca o terror no seu emocional. Mostra que você que manda. Eu queria ter falado isso, mas estava ouvindo falar um coach falando sobre governar. Ah, você tem que governar a sua vida. Tudo bem. Você quer governar a sua vida? Deixa ele governar você. Aí você vai governar a sua vida. Lembra de José? Quem estava governando José ali era Deus. Mas a partir do momento que foi tudo perdoado, foi tudo cessado, ele passou a ser governador do Egito. Então governe o Egito da sua vida. Bora pra cima, pessoal. Bora. Vamos tacar o terror. Amanhã estaremos novamente aqui às 4h50 da madrugada, da manhã. Melhor sono, mais gostoso, no Conexão Prosperar Sem Errar. No propósito DVN, disciplina, vitória e nova mentalidade. Lembrando que amanhã iremos começar a segunda fase do Está Escrito. Tá certo? Bora pra cima, pessoal. E quando você compartilhar, já pega essa live, compartilha com seus amigos, curte, tá certo? Forte abraço, um beijão pra vocês. Deus abençoe a todos, tá certo? E prosperar sem errar é uma opção de vida. Tchau, tchau, pessoal. Bora pra cima. Bora. E obrigado a todos, tá?